Feliz Ano Novo! Estamos aqui no primeiro episódio do Nem Tudo é Política 2025, né, Caio? Eu voltei com minha carinha, um vai e volta dessa cara, né, minha gente? Mas é pra vocês não enjoarem, entendeu? Aí Caio faz assim, chega lá, entendeu? Que ele sente falta. Mas é isso, simbora que 2025 tem muita novidade. E deixa eu dar já um spoiler. Vai nas redes sociais que a gente tá soltando muita novidade lá, hein? Né, Caio? Esse ano teremos bastante novidade, mas aqui a gente tá para falar do episódio Nem Tudo é Política. E hoje, para abrir 2025, teremos um convidado muito especial. Ele, que é deputado estadual por Pernambuco, né, Raquel? Isso. Ele é formado em gestão pública, já está no segundo mandato, foi eleito em 2018, seu primeiro, com, vou filar, viu, minha gente, que o número é grande, 24.789 votos e reeleito em 2022 com 42.474 votos, ou seja, quase duplicou, né? Então o homem trabalhou muito para ter esse aumento aí. Ele também presidiu durante um dos mandatos, né? Comissão de Esporte e Lazer, ou seja, vai ter que falar de esportes. Falaremos. Ou seja, futebol, que Caio nem gosta. E ele criou a Comissão de Defesa do Consumidor, onde ele é o atual presidente. Então a gente está falando de quem, Caio? De quem? Deputado estadual João Paulo Costa. Seja muito bem-vindo ao podcast Nem Tudo é Política. Muito obrigado, Caio, Raquel, pela oportunidade de participar desse podcast que tem crescido cada vez mais, né, levando informação sobre o cenário político de Pernambuco, sobre o esporte, sobre vários temas importantes, né, da sociedade pernambucana. E realmente vai ser uma oportunidade para que a gente possa conversar sobre o nosso mandato, sobre como a gente tem defendido os interesses do povo pernambucano na Assembleia Legislativa como deputado estadual. E eu agradeço por ser o primeiro convidado, né, do ano 2025, onde eu aproveito para desejar a todos que estão nos assistindo, a você, Raquel, a você, Caio, um 2025 de muita saúde, conquistas, realizações, que seja um ano realmente próspero e que a gente possa construir os nossos sonhos, os nossos objetivos, com um ano realmente de sucesso para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É isso, deputado. Valeu. E a Raquel lhe apresentou aqui, né, com os números do deputado estadual, mas a gente sempre gosta de perguntar, porque as pessoas gostam de saber. As pessoas lhe acompanham nas redes sociais, veem o deputado João Paulo Costa, mas quem é o deputado, ou melhor, quem é a pessoa João Paulo Costa, sem ser o deputado? Isso. João Paulo Costa é um jovem de 33 anos que faz política por vocação, porque acredita na política como o maior instrumento de transformação na vida das pessoas. Eu ingressei na política em 2018, né, no primeiro mandato como deputado estadual. Como Raquel disse, eu fui eleito com 24.789 votos. A gente trabalhou durante 4 anos, defendeu diversos segmentos da sociedade pernambucana, com projetos de lei apresentados, leis importantes sancionadas. Defendemos muito sempre o fortalecimento dos municípios de Pernambuco. Eu sempre fui um deputado municipalista que sempre acreditei no fortalecimento dos municípios, Caio e Raquel, porque as pessoas vivem nos municípios e os problemas realmente estão nas cidades. Por isso que a gente tem que fortalecer os municípios, garantir que as políticas públicas cheguem na ponta, garantam realmente uma melhor infraestrutura, uma melhor saúde, uma melhor educação, acesso à água para a população, que eu que sou votado em diversas cidades de Pernambuco, a gente percebeu que, infelizmente, em pleno século XXI, as pessoas não têm acesso à água, e a gente trabalhou muito nisso, e teve realmente o reconhecimento da população, e fui reeleito em 2022 com 42.474 votos. A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente vem desempenhando em Pernambuco. Eu tenho, Raquel, até hoje, 51 leis sancionadas em Pernambuco. Só no ano de 2024, a gente teve 21 projetos de lei apresentados e 9 leis sancionadas. Leis para incluir as pessoas com deficiência na sociedade, leis para fazer com que as pessoas autistas possam ingressar no mercado de trabalho,
para combater o preconceito, né, de pessoas com qualquer tipo de deficiência física, neurotipicidade. Também tem um trabalho muito forte em defesa do consumidor pernambucano. A Assembleia Legislativa era uma das poucas Assembleias Legislativas do Brasil que não tinha a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor. Eu apresentei um projeto de resolução, conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, conversei com os líderes dos partidos e a gente conseguiu as assinaturas necessárias, colocamos o projeto de resolução em votação e nós criamos a Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, realmente já é um marco para o nosso mandato, porque eu fui o presidente, eu fui o primeiro presidente da comissão, né, por ter criado essa comissão. Devo ser reconduzido no próximo biênio, pelo trabalho que a gente desempenhou. A gente tratou de diversos temas para garantir os direitos dos consumidores e também para garantir que os empreendedores realmente que geram emprego e renda possam explicar realmente de como eles trabalham para vender os seus produtos, né, de fato. E eu quis deixar claro para o consumidor realmente os direitos que ele tem. Só para se ter uma ideia, a gente fez uma audiência pública para tratar das instalações do PROCON, porque a primeira visita institucional que eu fiz foi ao PROCON Pernambuco e o PROCON realmente estava com instalações muito precárias para atender a população. Para se ter uma ideia, o PROCON dividia espaço com o patronato penitenciário, não tinha espaço suficiente para receber a população. A gente fez uma audiência pública sobre isso, o Estado anunciou uma reforma após a nossa audiência pública. Fiz uma audiência pública para discutir o Desenrola Brasil, que foi um programa do governo federal que ajudou a renegociar dívidas de milhões de brasileiros. E realmente foi um programa que ajudou as pessoas que realmente têm os seus negócios poderem renegociar as suas dívidas. A gente também fez uma audiência pública para poder discutir os direitos do consumidor no período do Black Friday. A gente entende que esse período é um período muito convidativo para o consumo, onde acontecem golpes, acontecem fraudes, acontece aqueles velhos descontos falsos, né? Que as empresas muitas vezes aumentam o valor do produto 3 meses antes, chega na Black Friday, diminui e diz que está dando um desconto. A Black Fraude, Black né? Fraude, né? Que chamam. E a gente fez essa audiência, articulou com o PROCON uma fiscalização maior. O PROCON fez uma fiscalização nas lojas antes do Black Friday, em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Pernambuco, para garantir que esse tipo de fraude não aconteça. A gente também deixou claro diversos direitos que o consumidor tem, por exemplo, o direito a arrependimento, né, que é o artigo 49, que a população pode, quando as compras são feitas pela internet, ter o direito de se arrepender e cancelar uma compra em até 7 dias. A gente deixou isso claro. A gente também falou muito sobre essa questão dos descontos falsos, dos preços abusivos que às vezes são praticados. Um produto custa R$100 numa loja, na outra loja custa 180. A gente fez com que o PROCON fiscalizasse esse tipo de prática que acontece, infelizmente, nesse período. Quando eu só para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, beneficiou mais de 15 milhões de pessoas e ajudou a renegociar mais de 53 bilhões de reais em dívidas. Esse foi um programa do governo federal que a gente realmente fez uma audiência pública sobre isso. A gente preparou uma cartilha através da Comissão de Defesa do Consumidor para os empresários, para os micro e pequenos empreendedores individuais terem acesso ao que é esse programa. E realmente foi um sucesso. Tudo que a gente fez na Comissão de Defesa do Consumidor, apresentamos diversos projetos de lei para garantir os direitos dos consumidores
em Pernambuco. Fizemos um seminário, como eu disse, para discutir o direito à informação das relações consumeristas, em parceria com a UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais, que eu também sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da UNALE, além de presidir a Comissão de Defesa do Consumidor da ALEP, e a gente faz diversas palestras, diversas audiências públicas em outras Assembleias Legislativas do Brasil para tratar do combate realmente às fraudes em relação ao consumidor. E é importante dizer que a Comissão de Defesa do Consumidor não é uma comissão que é contra o empresário ou é contra o pequeno empresário ou contra o pequeno empreendedor, o micro e pequeno empreendedor individual. Muito pelo contrário. A gente abriu realmente um diálogo com toda a população pernambucana, aqueles que consomem, aqueles que empreendem em Pernambuco, para que a Comissão de Defesa do Consumidor seja uma caixa de ressonância para garantir realmente os direitos dos consumidores e ouvir aqueles que fortalecem diariamente a economia de Pernambuco. Eu sempre ouvi os empresários e sempre vou ouvir os consumidores para que a gente possa, em conjunto, fazer com que o nosso Estado tenha a sua economia cada vez mais fortalecida. Que é quando a gente torna o consumidor mais informado, a gente faz com que ele realmente compre mais, né? Ele possa fortalecer a economia. E quando a gente escuta o empresário, a gente dá o direito realmente deles mostrarem a forma que eles realmente vendem os seus produtos, né? E realmente esse é o papel da Comissão de Defesa do Consumidor, ouvir todos os lados e garantir que todos tenham os seus direitos adquiridos e voz dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente quer continuar na comissão e, se Deus quiser, vamos continuar fazendo esse trabalho, né? Fazendo com que a gente evite maquiagem de preço, a gente evite que o consumidor realmente não adquira um produto que pagou, né? Que o artigo 35 ele garante que o consumidor realmente ele possa ter o produto que realmente pagou, né? Por exemplo, aconteceu recentemente, a 123 Milhas vendeu passagens aéreas que nem existiam, era um sistema de pirâmide. A gente quer evitar esse tipo de prática e eu tenho certeza que a gente está cumprindo um papel muito importante nesse sentido quando a gente olha para o consumidor. Também eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz para incluir as pessoas com deficiência na sociedade pernambucana. Eu tenho muito orgulho de um projeto de lei que nós apresentamos para garantir os direitos da pessoa com epidermólise bulhosa, que é uma doença que em Pernambuco a gente tem 60 casos e a gente fez uma audiência pública em dezembro de 2023 com Guilherme Gandra, que é uma criança que tem essa doença, que gosta muito de futebol, que torce pelo Vasco da Gama. Inclusive, eu tenho certeza que vocês conhecem, ele recentemente recebeu o prêmio da FIFA, né, como torcedor do ano, FIFA The Best. Eu liguei para ele, realmente me tornei amigo dele, da família. E só a presença de Gui nessa audiência fez com que 30 crianças que têm epidermólise bulhosa viessem participar dessa audiência. Então, teve uma repercussão enorme. A gente, depois da audiência, apresentou um projeto de lei para garantir que, através do sistema público de saúde, essas crianças tenham acesso a todo o tratamento médico intensivo, a todos os medicamentos, insumos, curativos, e realmente foi uma vitória do mandato. Depois disso, eu fui procurado por várias pessoas com outros tipos de doença. No caso, essa audiência ela foi da comissão ou sua mesmo, do seu mandato? Do mandato. Foi de fato, para ouvir as pessoas que vivenciam essa doença. E foi um sucesso. A gente, após a audiência, aprovou esse projeto de lei, né, que já é lei em Pernambuco. Né? Quem tem uma criança ou conhece alguém que tem epidermólise bulhosa pode saber dessa lei em Pernambuco. Hoje o Estado é obrigado a garantir todo o tratamento de saúde para essas pessoas. E eu fui procurado por outras
pessoas que têm outras doenças, né? E apresentei uma série de projetos de lei agora, em 2025, 12 projetos de lei, né? Para que a gente possa fazer com que essas pessoas tenham todos os seus direitos adquiridos. Eu também trabalho muito, Caio e Raquel, para fazer com que a gente possa desenvolver os municípios de Pernambuco. Eu sempre trabalhei para fortalecer os municípios de Pernambuco. E eu sempre, através do nosso mandato, consegui levar mais acesso à água para a população, através de perfuração de poços artesianos, através de construção de adutoras. A gente também conseguiu muitos sistemas simplificados de abastecimento que já foram entregues em diversos municípios de Pernambuco, garantindo mais acesso à água para a população. E eu sempre digo que água é o mínimo de dignidade que a gente tem que garantir para as pessoas. Verdade. Também sempre destinei muitos recursos para fortalecer a infraestrutura, com pavimentação de ruas, com pavimentação de estradas que ligam as cidades de Pernambuco à zona rural dos municípios. Também lutei muito para que a governadora requalifique algumas rodovias estaduais. Infelizmente, pessoal, e quem está nos ouvindo, Pernambuco tem as piores estradas do Brasil. E, logicamente, a gente reconhece o esforço da governadora, que apresentou recentemente o programa PE na Estrada, que anunciou a requalificação de algumas PEs em Pernambuco. E eu relacionei para a governadora algumas prioridades no meu entendimento. Algumas estradas intransitáveis em Pernambuco. E após as indicações que eu fiz ao governo do estado, selecionando as principais rodovias que precisam ser requalificadas, o estado anunciou que vai acatar algumas indicações do nosso mandato. Por exemplo, a PE 540, que liga a cidade de Morelândia ao distrito de Cariri-Mirim, uma PE que realmente já foi anunciada, que tem 12 quilômetros de extensão, que já foi anunciada pelo governo do estado, já foi dada a ordem de serviço e vai permitir o fortalecimento da economia não só de Morelândia, mas como de toda a região, vai permitir o escoamento da produção agrícola e industrial. E foi uma vitória do nosso mandato que a gente cobrou da governadora e a governadora atendeu o nosso pleito. Também tenho orgulho de dizer que, além de ter as nossas emendas parlamentares destinadas para os municípios de Pernambuco, eu tenho articulação em Brasília e consegui muitas escolas para serem construídas nos municípios de Pernambuco, através do FNDE em Brasília. A gente conseguiu muitas escolas em diversos municípios que já estão sendo construídas, escolas de mais de 6 milhões de reais, escolas de 12 salas, que realmente vão garantir uma melhor qualidade no ensino, vai garantir que as crianças, os adolescentes de Pernambuco possam ter um ensino de mais qualidade. Também consegui muitos ônibus escolares que foram entregues nos municípios. Também, através de emenda do nosso mandato e através de articulação em Brasília, através da nossa parceria com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que tem trabalhado muito pelo fortalecimento dos municípios em Pernambuco, conseguimos também muitas ambulâncias que foram entregues, conseguimos recursos para colocar blocos cirúrgicos nos municípios para funcionar, conseguimos recursos para diversos hospitais nos municípios. Também enviei recursos através de emendas estaduais para muitos hospitais em Pernambuco que têm um trabalho para garantir o fortalecimento da saúde em Pernambuco, como o Hospital do Câncer, que a gente destinou recentemente R$50 mil. O Hospital Altino Ventura também destinamos recursos. O IMIP, que a gente também sempre destinou recursos. Todos os hospitais que realmente cuidam da saúde dos pernambucanos, a gente tem também enviado recursos. E também sempre trabalhei muito pelo fortalecimento do homem do campo e do trabalhador rural. O homem do campo, que vive através da agricultura, precisa de um trator agrícola,
precisa de uma ensiladeira, precisa de uma patrol, e a gente conseguiu destinar muitos maquinários para fortalecer a agricultura, o homem do campo, o trabalhador rural, e realmente também essa é uma bandeira do nosso mandato que a gente se orgulha bastante, e é importante deixar claro para a população que está nos assistindo que a emenda parlamentar, na minha opinião, é o maior instrumento que o parlamentar tem. Além da gente apresentar projetos de lei, além da gente transformar projetos em leis importantes em Pernambuco para defender os direitos do consumidor, para fortalecer o esporte, para garantir o desenvolvimento econômico de Pernambuco, para garantir a inclusão de pessoas com deficiência física, neurotipicidade, qualquer tipo de deficiência, para realmente garantir os direitos de todos, a gente tem um instrumento que é a emenda parlamentar, que são recursos que o parlamentar tem direito a definir dentro do orçamento do Estado para destinar para os municípios de Pernambuco. Por exemplo, no ano passado, eu tive 6 milhões e 200 mil reais de emendas encaminhadas para diversos municípios que o Estado é obrigado a pagar. São emendas impositivas que a gente destina, como eu falei, para a construção de um hospital, para a construção de uma escola, para colocar um bloco cirúrgico para funcionar, para a aquisição de uma ambulância, para a aquisição de um ônibus escolar, para um poço artesiano para garantir água, para uma adutora, para um sistema simplificado de abastecimento. Eu estou falando dessa forma para as pessoas entenderem que a emenda a gente tem muita coisa para fazer. Para um maquinário, um trator agrícola, uma patrol, uma pá carregadeira, e a gente tem cobrado muito com que o governo do Estado possa pagar nossas emendas, porque isso faz com que a gente fortaleça, inclusive, o governo do Estado. Porque o deputado estadual é aquele que está na ponta, é aquele que conhece os problemas da população, é aquele que realmente está visitando os municípios. Eu sou um deputado, pessoal, que faço política sempre presente, conversando com a população para transformar os problemas da população em soluções, em ações sociais que possam fazer o nosso mandato chegar na casa das pessoas. Então, quando eu encaminho um recurso para garantir uma melhor qualidade de vida para a população em diversas áreas, eu estou fortalecendo o governo do Estado, porque eu estou garantindo mais qualidade de vida para a população. Então, é isso que tem que ficar claro também. Então, o senhor entrou num ponto aí, que a gente ia entrar aqui. Eu enxerguei 2 pontos que ele tocou aí que Não, vão ele dar fez, pauta, ele fez um resumão do resumão. deputado dele, do mandato dele, que não foi pouco não, hein, gente? O mandato dele é de todas as áreas, né? Exato. Porque saúde, Mas aí, o senhor falou futebol. dessa questão das emendas, e aí a gente entrar nessa relação da governadora com a Assembleia, que me parecia, logo no início, ela foi meio conturbada. Ao meu ver, ela estava sendo... já estava entrando numa relação mais apaziguadora, mais amena, mais tranquila, mais amigável, mas andando numa direção bem harmônica mesmo. E aí a população, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive ontem, os deputados que estão de recesso. E aí é bom esclarecer que recesso não é férias, né? Exatamente. Os deputados não estão de férias, que justamente foi um espaço para ser discutido sobre essa questão da emenda. Queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, primeiro, o que foi essa reunião, por que aconteceu essa reunião, e se, de fato, isso vai voltar a azedar essa relação, Assembleia, Governo do Estado, ou não. Isso não atrapalha, foi somente ali uma reunião para organizar mesmo e encaixar um pigo nos is. Isso. Eu sempre contribuí com o governo Raquel Lira na Assembleia Legislativa. Para deixar claro, a única vez que eu votei contra um projeto do governo do Estado foi quando eu defendi o reajuste do piso salarial dos professores, que eu defendi um reajuste de 14,95% para que o profissional da educação possa ser valorizado, né? Eu só acredito numa educação de qualidade valorizando o professor, valorizando o profissional da educação que ajuda nós
a construirmos o nosso futuro na área que a gente escolhe, né? Ou na advocacia, ou na medicina, ou administrando uma empresa, enfim, ou na política. Então, eu sou muito grato a quem me educou, né? Eu reconheço bastante a atividade do professor. Então, naquele momento, eu defendi realmente o reajuste, que eu acho que o Estado, naquele momento, tinha condições de ter dado a uma categoria tão importante que é o profissional da educação. E o que a gente quer, de fato, é ter a execução total das nossas emendas parlamentares, que é um direito do parlamentar. É importante deixar claro que o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, tem feito um grande trabalho. A Assembleia Legislativa hoje é um poder altivo, um poder independente, um poder que realmente pode bater no peito e dizer que representa os interesses do povo pernambucano e sempre contribuiu com o governo. Sempre que a governadora, eu falo por mim, sempre que a governadora envia um projeto para contrair um empréstimo para a requalificação das estradas, para contrair um empréstimo para construir escolas, para garantir mais segurança, para tornar o nosso estado menos violento, um estado mais seguro, eu vou votar a favor, porque eu entendo que o futuro de Pernambuco começa com as decisões que nós tomamos hoje. E, de fato, eu vou trabalhar sempre para que o governo possa garantir as políticas públicas necessárias para a população em diversas áreas, né? E eu sempre votei para que o governo possa garantir uma melhor qualidade de vida para a população. E o governo do Estado garantiu, basicamente, que ia executar nossas emendas no próximo dia, até o dia 31 de dezembro. E não executou a maioria das emendas, com argumento que não tinha como ter pago as emendas, porque não tinha plano de trabalho, porque não tinha toda a documentação necessária para pagar esses recursos. E eu, de fato, falo por mim, tem algumas emendas minhas que já estavam em programação financeira e não foram pagas. Então, esse argumento, pelo menos quando eu olho para as minhas emendas, não se sustenta. Isso significa que elas estavam prontas para ser pagas? Estavam prontas para ser pagas, estavam aptas a pagamento e o governo não pagou. Ou seja, cai por terra aquela história de que não documentação. Que não tinha como pagar por falta de aplicabilidade, por falta de plano de trabalho, por falta de ter preparado a emenda para entrar em programação financeira. Porque quando está em programação financeira é porque ela está apta para ser paga. Ela foi toda aprovada. Toda aprovada. Só falta agora ser paga. E são emendas importantes que eu não vou abrir mão, porque vai garantir mais educação, vai garantir fortalecimento do esporte, vai garantir mais saúde, vai garantir mais infraestrutura nos municípios. E os deputados ontem se reuniram, 25 deputados, para dar um prazo de 30 dias ao governo para que o governo se explique. Basicamente é isso. Nesses 30 dias o governo vai se explicar por que não pagou as emendas em totalidade e as emendas que não tiverem plano de trabalho, que não estiverem aptas a pagamentos, que não foram empenhadas porque não tinha documentação necessária, o governo vai ter que justificar e realmente é um prazo para que o governo possa solucionar essa questão. Existe uma resolução que foi aprovada e que o governo é obrigado a pagar até junho de todos os anos as emendas PIX, que é uma emenda de execução direta que a gente manda para as prefeituras e a prefeitura executa. O Estado pagou até junho boa parte dessas minhas emendas, mas as emendas que não eram PIX, boa parte não foram pagas. E a gente vai trabalhar para que a gente possa ter a execução dessas emendas, porque eu não abro mão de defender os interesses do meu povo, eu não abro mão de defender os interesses de toda a população pernambucana, porque eu não represento só os 42.474 pernambucanos que me colocaram no segundo mandato na Assembleia Legislativa, eu represento diversas regiões do Estado, eu represento toda a população pernambucana e não vou abrir mão disso, né? A gente vai trabalhar sempre para fazer o Pernambuco um Estado menos desigual,
um estado com mais oportunidades para todos, um estado realmente referência para o Brasil. É esse o Pernambuco que eu sonho. É um Pernambuco onde o direito de todos sejam adquiridos e onde eu possa ver todo cidadão pernambucano tendo acesso a todas as políticas públicas necessárias, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, água, e realmente ver o potencial agrícola do nosso estado sendo aproveitado, que é um estado que tem um potencial de fortalecer a sua agricultura cada vez mais. O senhor falou aí dessa relação. Tu se considera oposição, base, dependente? Eu me considero um deputado que defende os interesses do povo pernambucano. Eu não me coloco como oposição ao governo Raquel Lira porque eu sempre voto, no meu entendimento, nos projetos que são para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Todo projeto que o governo envia, que eu entendo que é para ter realmente mais acesso a ações sociais, às políticas públicas necessárias, eu voto a favor. Então, hoje, eu tenho contribuído sempre com o governo Raquel Lira, porque a gente torce que o governo dê certo, para que a gente possa ver a população pernambucana tendo mais qualidade de vida, né? Então, eu só me colocaria como oposição se eu votasse contra os projetos do governo, né? Sempre que o governo precisou contar com o meu voto, sempre contou. Então, eu me coloco dessa forma como um deputado que defende os interesses do povo de Pernambuco. Porque a gente quer... O que nos une, de fato, é um objetivo só, né? É ter realmente a população pernambucana com todos os seus direitos adquiridos, né? Perfeito. E aí a gente está falando aqui do governo Raquel Lira, tá? Lira, Só para isso. deixar Governo claro. Raquel Lira, Isso. ainda não dessa Raquel. Isso. E aí não tem como a gente não trazer essa disputa. Eu gosto muito de perguntar, principalmente aos políticos parlamentares que vêm aqui. As pessoas gostam a população já está antecipando essa disputa de 2026. Acabamos de sair de um pleito de 2024. Né? Eu não lembro agora quem foi, mas acho que foi Renato Antunes que veio aqui, deputado. E aí eu disse, rapaz, João nem terminou o primeiro mandato e a gente já está falando de 2026. As pessoas gostam de antecipar essa disputa. Como é que, mais assim, perguntando, sendo bem direto, como é que o senhor enxerga essa antecipação dessa disputa que as pessoas colocaram, João e Raquel, para 2026? O senhor acha que há um caminho aí para que João seja candidato? É muito cedo para se falar numa disputa de 2026. Raquel está indo num caminho... Porque assim, muita gente diz que ela abriu mão de uma possível reeleição para estar governando de uma forma que não dialoga com os políticos, não tem a simpatia da população. E aí algumas pessoas enxergam isso como um modo de governar que não pensa na reeleição. Perfeito. Você acha que ela tem essa desenvoltura de mudar esse cenário popular? Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor de se que ela faz isso ou não faz, mas que a população não enxerga que ela está fazendo um movimento contrário de uma reeleição. Você acha que ela tem uma mudança popular? As pessoas vão começar a enxergar ela como uma possível liderança para ser reconduzida ao cargo de governadora? E aí esse embate com o João? Você sabe que eu faço parte de um grupo político que é liderado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que eu tenho o prazer de ser irmão dele. Ele é deputado federal licenciado e ele não está como presidente do Republicanos hoje porque ministro não pode ser presidente de partido, né? Hoje o presidente do partido é Samuel Andrade, que é um quadro político do nosso grupo. Ele realmente tem ajudado muito ao partido se fortalecer no nosso estado. E o Republicanos foi o primeiro partido a declarar apoio a João Campos na reeleição para prefeito do Recife. Eu reconheço em João Campos um jovem sério, preparado, que tem espírito público e que hoje é um dos melhores quadros políticos do Brasil, né? É um dos prefeitos mais bem avaliados do nosso país, prefeito de capital reconhecido, foi homenageado recentemente pela ONU, faz política por vocação, né? Ele realmente tem feito o Recife
ter oportunidades para as pessoas. E o povo do Recife mostrou nas urnas que reconhece o grande trabalho que ele tem feito na infraestrutura do Recife, na educação, na ampliação das vagas de creches. E tudo isso tem contribuído para mudar a vida dos recifenses. A governadora está no papel dela, né? Ela está trabalhando para apresentar programas sociais para garantir realmente que o seu mandato chegue na ponta, chegue na casa das pessoas, mas ela vai enfrentar um candidato muito competitivo, né? Eu acredito que João realmente é candidato a governador de Pernambuco, está fazendo um grande mandato como prefeito, é legítimo que ele dispute e, logicamente, se ele for candidato a prefeito, o nosso grupo político marchará com ele, porque, de fato, nós já declaramos apoio. O ministro Silvio Costa Filho hoje tem tamanho político e tem capacidade de trabalho, articulação política para disputar uma vaga majoritária. Eu sei que ele está trabalhando para ser candidato vai ser candidato majoritário, né? Pode disputar o Senado em Pernambuco, está muito cedo ainda, mas ele vai trabalhar para isso, para ser candidato ao Senado. E eu sempre fiz política com muito lado e lealdade, né? Aonde Silvio Costa Filho estiver, eu sempre estarei, porque eu faço política sendo grato às pessoas. E hoje eu sou deputado estadual de Pernambuco, porque ao seu lado eu tenho trabalhado muito pelos municípios de Pernambuco. Então, além de estar com João Campos, porque o nosso grupo político está com ele, eu estou porque eu acredito em João como um jovem sério, capacitado e que realmente tem feito um grande trabalho na capital pernambucana, em diversas áreas. A gente vê hoje o reconhecimento diário que João tem no Recife. E se ele for candidato a governador, né, a gente vai marchar com ele. Agora, está muito cedo para fazer a avaliação de 2026. A gente não sabe ainda como Raquel vai chegar. Acho que ela tem trabalhado diariamente para melhorar o ambiente em Pernambuco, né? É o que qualquer um faria comandando o estado de Pernambuco. Ela tem trabalhado para melhorar a relação com a Assembleia Legislativa. Espero que ela dê uma resolução a essa questão das emendas, porque vai ser muito ruim para o governo se realmente não executar, porque política você tem que ter, como tudo na vida, compromisso, né? Se foi feito o compromisso do pagamento das emendas, essas emendas devem ser pagas de fato. E eu acho que isso vai ser muito importante para melhorar o ambiente de Raquel Lira com a Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque é sempre importante o Executivo estar bem, vamos dizer assim, em parceria com o Poder Legislativo, né? Porque o Poder Legislativo é aquele que representa a população pernambucana, é aquele que legisla, é aquele que fiscaliza o Poder Executivo. É importante a população entender que a gente também tem um papel de fiscalizar o Poder Executivo. É sempre importante a gente atuar de forma conjunta, né? Então, quanto mais alinhado, melhor, né? Os poderes, mais né, para a alinhado, população. melhor. Totalmente. E realmente, assim, hoje eu posso dizer que a Assembleia vive um momento de fortalecimento. A Assembleia Legislativa nunca foi tão forte de ter a cobrança na execução das suas emendas, de ter autonomia, de realmente aprovar os projetos que entende que são importantes para Pernambuco, e tem sido parceiro do governo do Estado, porque todo projeto que a Assembleia entende que é importante, a gente tem aprovado, porque a gente quer o bem do povo de Pernambuco, né? Realmente o momento é diferente da Assembleia Legislativa. O senhor fala aí dessas emendas. Só para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, entenderem um pouco. Certo. O senhor explicou, na verdade, a importância das emendas diretamente para a vida da população, né? A formulação de escolas, hospitais, enfim. Tudo. Existe um prazo. O senhor falou aí que, quando se reuniram, deram um prazo de 30 dias para o governo se explicar. Mas existe um prazo final para que o governo possa executar essas emendas? E, se houver, qual é o prazo? Não, na verdade, esse prazo já se encerrou. Já se esgotou. Que é Já se uma esgotou. vigência, não é isso? O Estado disse que ia pagar as emendas de 24 até o último ano de 2024. Até dia Último 31. dia. Até dia isso. 31.
Então, Essa explicação é para entender por que não foi paga. por que não foi paga e por que as emendas não foram empenhadas. Porque as emendas que não foram empenhadas, vai ter que acontecer um reempenho, né, para que elas possam ser pagas agora no começo do ano. Então, as emendas que não foram empenhadas têm mais dificuldade ainda de serem executadas em 2025. E a gente quer começar 2025 com a garantia das emendas executadas em 2024 em totalidade, né? Então, esses 30 dias é para o governo se explicar e dizer, olha, a gente vai pagar as emendas até 10 de março. É dar um prazo para quando vai garantir a execução das emendas de 2024. Porque a gente não pode... Exatamente, a gente não pode indicar as emendas de 25 sem a garantia das emendas de 24. Eu sei, perfeito. E aí ele falou, né, uma informação que a gente não disse de início, mas eu acho que quem conhece o ministro achou uns traços assim parecidos. Que ele é irmão do ministro Silvio Costa Filho. Inclusive, fica o convite aí, né, ministro? Venha participar do Nem Tudo é Política com a gente. Exatamente. Importante. E aí a gente quer saber, porque a gente falou pouco, né, da vida pessoal, porque assim, o mandato do homem tem trabalho, entendeu? Em diversas áreas, como a gente disse. Obrigado. Quem é a sua inspiração na política? Assim, os irmãos na política, então tem alguém que é a inspiração? Como é que foi esse entrar na política? Perfeito. Eu sempre acreditei na política como realmente uma atividade nobre, né? Eu sempre digo que a política é uma atividade onde a gente cuida das pessoas, onde a gente garante mais qualidade de vida para as pessoas. E desde 2010 eu milito na política, participando das atividades do nosso grupo político. Em 2010 eu ajudei a coordenar a eleição de Silvio Costa Filho para deputado estadual e para Silvio Costa para deputado federal, respectivamente. Em 2014, eu também coordenei a campanha de Silvio Costa Filho para estadual e de Silvio Costa para deputado federal. E quando Silvio não podia estar numa cidade, eu estava presente, conversando com o prefeito, conversando com o vereador, conversando com a população, ouvindo as demandas, passando para Silvio, para que ele, através do mandato, ele possa transformar realmente os problemas das pessoas em soluções, em ações, em emendas destinadas. E quando foi em 2018, Silvio Costa, que é meu pai, para quem está nos ouvindo, que foi deputado federal por 3 mandatos, foi deputado estadual 1 mandato, foi vereador do Recife 3 mandatos, foi candidato ao Senado. Quando ele foi candidato ao Senado, Silvio Costa Filho sai do mandato de deputado estadual e é candidato a deputado federal. E como eu já tinha uma amizade com os prefeitos, como eu já tinha uma amizade com as lideranças, como eu já conhecia o Estado e já tinha visitado os municípios, a população já me conhecia, eu conversei com minha família, eu conversei com meus amigos, e eu entendi que era hora de ser candidato a deputado estadual. Em 2018, nós fomos candidatos a deputado, eu fui candidato a deputado, tive 24.789 votos, fiz um trabalho que realmente me deu a oportunidade de ter 42.474 votos em 2022, no segundo mandato, fui reeleito. E foi assim que eu ingressei na política, né? Primeiro por acreditar na política, primeiro por entender. Eu sempre digo isso, quando um filho de um médico quer ser médico, a sociedade aplaude. Quando um filho de um advogado quer ser advogado, a sociedade aplaude. Mas quando um filho de um político quer ser político, as pessoas torcem o nariz. Mas não muda nada. Eu sempre cresci vendo meu pai fazer política com seriedade, com respeito pelas pessoas. Aí onde eu respondo minha inspiração na política. Eu me inspiro muito em Silvio Costa, porque ele sempre fez política de forma séria, de forma correta, sendo grato às pessoas, fazendo política realmente para as pessoas realmente, através do seu mandato, ter uma melhor qualidade de vida. Também sempre tive Silvio Costa Filho como inspiração. Foi o vereador mais votado da história do Recife até hoje, com 21 anos. Foi deputado estadual por 3 mandatos. Eu sou sucessor dele na Assembleia Legislativa, que é uma responsabilidade grande. Deputado federal no segundo mandato, já construí com muita articulação, com muita capacidade de trabalho, com muita competência, ser ministro do presidente Lula, que para mim é o maior presidente da história
desse país, o presidente dos programas sociais, o presidente que deu oportunidade às pessoas, o presidente do Luz para Todos, do Minha Casa Minha Vida, do Pronatec, do ProUni, realmente do Luz para Todos. São tantos programas do Mais Médicos, né? Que foi um programa do governo Lula. E realmente eu acredito que o presidente Lula tem feito um trabalho muito forte, né? Com a volta do Farmácia Popular, o Desenrola Brasil, como eu disse aqui, o Luz para Todos, como eu falei, o Minha Casa Minha Vida, como eu já disse, o PAC em Pernambuco, que vai investir 91,9 bilhões de reais, o maior investimento do Programa de Aceleração do Crescimento da história do Brasil, redução na taxa de desemprego de 6,1% no trimestre encerrado em novembro, né, segundo o IBGE. A gente vê que cresceu mais que o estimado e teve uma redução no déficit das contas públicas, além do previsto. E a gente vê realmente o presidente Lula fazendo um trabalho que tem voltado a dar oportunidade às pessoas. Então, realmente é um orgulho para o nosso grupo político, Silvio, ter essa oportunidade de ser ministro de Portos e Aeroportos, né, uma pasta extremamente importante, colocando os portos e aeroportos em perfeito funcionamento, anunciando a reforma de aeroportos, anunciando a ampliação de aeroportos, a reforma de portos, a ampliação dos portos, fortalecendo muito a economia do Brasil, né? Um ministério que tem realmente um papel muito importante nesse sentido. Então, foi assim que eu ingressei na política, por acreditar. Eu tinha várias opções na minha vida, podia ter sido empresário, podia ter sido advogado, podia ter sido médico, mas eu tive a confiança da população e espero continuar na política até o dia, né, que o povo entender que eu tenha que estar na política, né? A minha ideia é sempre continuar, através de mandatos eletivos, defendendo os interesses do povo pernambucano. Para mim, Caio e Raquel, eu quero aproveitar essa oportunidade. Meu sonho é fazer de Pernambuco um exemplo de inovação, inclusão e prosperidade, né? Onde as pessoas possam, de fato, construir o seu futuro aqui, trabalhar aqui, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso às políticas públicas que garantam realmente mais qualidade de vida, ter acesso a um estado mais seguro, ter acesso a estradas requalificadas e o que eu puder fazer como deputado estadual para garantir isso para o povo pernambucano, para garantir que Pernambuco seja um estado mais forte, porque eu sempre acreditei que a força de Pernambuco está em sua gente e é por ela que eu vou sempre trabalhar incansavelmente defendendo os interesses da população na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O senhor falou aí da sua inspiração, falou de tudo, mas do resumão do seu mandato, mas o senhor também fez parte da Comissão de Esportes da Assembleia. Falasse um pouco dessa... Isso. E aí a gente vai entrar nessa... Raquel não gosta muito não quando eu entro na parte do esporte, porque aqui a gente tivemos alguns convidados e aí eu gosto de creditar o patamar que a gente dá hoje do futebol de Pernambuco ao presidente da federação. Porque eu acho que ele faz mais um desserviço do que um serviço ao futebol. Mas antes da gente falar de futebol mesmo... Fala aí um pouco da sua atuação enquanto... Foi presidente da comissão? Fui presidente por 2 biênios, né? isso. Eu tive a oportunidade de ter sido presidente da Comissão de Esporte e Lazer por 2 biênios na Assembleia Legislativa, porque eu sempre acreditei no esporte como forma de inclusão social, das pessoas construírem o seu futuro através do esporte, de poderem realmente dar um futuro melhor para sua família, de sair do mundo do crime, do mundo das drogas, e realmente, através do seu talento, construírem o seu futuro. E eu fui relator de projetos importantes. Eu fui relator do Bolsa Atleta, do novo Bolsa Atleta, né, do governo do estado, que realmente são bolsas que dão oportunidades a jovens atletas que têm levado o nome do nosso estado e do nosso país para o mundo, né, com seu talento.
que a gente aprovou. Também fui relator do Bolsa Técnico, que foi um novo benefício criado pelo governo do Estado, na gestão do governo Paulo Câmara, destinado a incentivar os técnicos esportivos de Pernambuco, no mesmo formato do Bolsa Atleta. Eu fui o relator destes 2 programas, que foi muito importante para valorizar o esporte. Também eu que trouxe o debate da volta com Todos com a Nota, porque o Todos com a Nota, basicamente, é um programa que troca notas fiscais por ingressos e leva o público para o estádio. Quando a gente lota um estádio, a gente está fortalecendo a economia de Pernambuco. Eu acho, rapidinho, deputado, eu acho o Todos com a Nota um programa de inclusão excepcional. Excelente. Eu também acho. Assim, as pessoas que não têm... E hoje, dimensão do tamanho disso. Exato, e assim, eu não sei... Depois o senhor vai dizer o time que o senhor torce, eu não sei se o senhor é frequentador de estádio, mas assim, eu sou frequentador. Gosto. Naturalmente, os ingressos, eles estão mais caros. Mais caro. E isso é natural. O mundo vai exigindo, né? A inflação vai vindo e não tem como você baratear hoje em dia. Ou seja, você vai para o estádio hoje, você gasta no mínimo aí R$100. No mínimo. Contando com o ingresso? Exato, contando com tudo. Então você pega um pai de família com um filho, um assalariado que ganha um salário mínimo. Então se você bota na mão dele um programa como um Todos com a Nota, você está trazendo e dando a emoção daquele torcedor dele voltar ao estádio. Exatamente. Então, eu acho um programa de inclusão excelente. Perfeito. Além de dar a oportunidade do torcedor voltar ao estádio, a gente movimenta a economia como um todo, né? Exato. Os ambulantes, né? Aqueles que vendem os seus produtos na frente dos estádios, né? O rapaz que vende o espetinho, o rapaz que vende um cachorro-quente, o cara que vende produtos, né? A economia além do lazer, né? A economia além do lazer, exatamente. Quando a gente fala de Série A, por exemplo... o Sport agora está na Série A. A torcida do Corinthians, que é apaixonada, quando o Corinthians vem jogar aqui, aí fica num hotel, paga a diária de um hotel, aí consome um restaurante em Pernambuco. Exato. Aí vai no shopping, compra uma camisa do Corinthians. Então, assim, movimenta a economia como um todo. A gente não tem ideia de como o esporte movimenta e como o futebol pernambucano é importante para a economia do nosso estado. Então, Todos com a Nota, a gente realmente trouxe esse debate, porque acha que é um programa extremamente importante para fortalecer a economia, para movimentar toda a cadeia do futebol, né? O setor hoteleiro, o setor de restaurantes, os comerciantes que vendem diversos produtos alimentícios, produtos do torcedor, né? Produtos dos times e tal. Então, isso movimenta a economia. Também... A gente tem muitas leis sancionadas para garantir o fortalecimento do esporte. Eu sou autor de uma lei que eu me orgulho muito, que é a lei que combate o racismo, o assédio sexual em estádios de futebol. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente vê em estádios de futebol, que é para ser um espaço de lazer, de entretenimento, as pessoas cometendo atos de racismo, que eu abomino completamente, assédio, e eu sou autor da lei que cria penalidades administrativas para as pessoas que cometerem esse tipo de ato. Mas aí falou da atuação enquanto comissão de esporte. As pessoas querem saber, qual time torce João Paulo Costa? Eu torço pelo Santa Cruz. Eita! O time do povo. Lucas chega a dar um sorrisinho ali da mesa, viu, minha gente? Ele não vai multar a gente hoje, não. Exatamente. É o time do meu coração, né? Silvio Costa me levou uma vez e... A família toda torce pelo Santos? Não, lá é uma mistura. Lá, Silvinho, meu irmão, é Sport, Carlos, meu irmão, é Náutico, meu pai é Santa, minha mãe é Sport e eu sou Santa Cruz. Quer dizer que o que teve o melhor gosto aí foi Silvinho e sua mãe. Olha, tá vendo? Eu me lembro que eu fui em 2001 para um jogo Santa Cruz Atlético Paranaense. Santa Cruz era... O meio de campo era Mancuso, que era jogador da seleção argentina. Santa Cruz estava em outro patamar. Aí eu vi o Santa Cruz entrando de branco, aquela camisa com lixa vermelha e preta, e a paixão foi de primeira, assim. Eu tinha tudo para ser esporte, né? Eu joguei tênis no esporte,
Meu irmão Silvinho foi campeão brasileiro de hóquei sobre patins no esporte. Me levava para o esporte, botava a camisa. Mas O esporte que fala, o Esporte Clube. O Esporte Clube do Recife, Mas aí também meu irmão chegou a me levar para os aflitos, para o jogo do Náutico. Mas futebol a gente sabe como é paixão, né? Quando eu cheguei no Arruda, eu falei, eu vou torcer por esse time para o resto da vida. E faz pena o Santa Cruz estar numa situação dessa, né? Santa Cruz é um clube que até 2009 nunca tinha disputado Série C, né? Santa Cruz sempre ficou entre a primeira e a segunda divisão. Santa Cruz, em 1975, ficou em 4º lugar na Série A do Brasileiro. Santa Cruz, em 87, na Copa União, fez uma campanha incrível que deu trabalho para clubes grandes aí, como o Flamengo. E o Santa Cruz é um time grande do futebol brasileiro, não só do futebol nordestino. Eu acho que o futebol pernambucano tem potencial para ter os 3 clubes na Série A. O Sport é um clube gigante, o Santa Cruz é um clube gigante, o Náutico é um clube gigante, com muita história. E, infelizmente, Pernambuco hoje vive o pior momento no futebol. Eu realmente torço para que a gente possa ver os 3 times de Pernambuco na primeira divisão. A gente vê clubes sem tradição, né, na Série A, que por competência estão lá, tá? O presidente disse recentemente que o Mirassol não era clube de Série A e não merecia estar na Série A. Bom, merecia porque ele fez um trabalho para chegar à Série A. Infelizmente, o nosso Santa Cruz não fez um trabalho para estar na Série A. Mas eu acredito no trabalho do presidente Bruno Rodrigues. Eu acho que o Santa Cruz vai virar uma SAF. A gente vê vários exemplos aí de SAF que deram certo. Eu acho que depois que o Santa Cruz virar SAF, ele vai voltar a uma primeira divisão. E eu quero que o Santa Cruz volte com o Sport, volte com o Náutico. Para mim, futebol fortalecido pernambucano é com os 3 clubes na Série A. Porque o Santa Cruz hoje é uma marca. A gente viaja para outros estados no Brasil. Quando perguntam o meu time, eu falo que eu sou Santa Cruz. É a Cobra Coral, rapaz, que pena, né? Tá numa Série D, um clube tão grande, tem tanta torcida. É aquele clube que lota o estádio e bota 40 mil pessoas no Arruda, né? Pois é, meu irmão, mas espero que volte e tal. E eu fiquei muito feliz quando o Sport voltou à primeira divisão, né? O seu clube do coração. Tem um assessor meu que, além de ser meu assessor, é meu amigo de infância, torce pelo Náutico. Ele sabe que eu tô triste aí pelo Náutico estar também numa Série C, né? Que é clube de Série A também. E eu torço que realmente Pernambuco tem os 3 clubes na Série A, que o Santa Cruz é uma marca, né? A gente vê, com muita... Eu lamento muito, sabe? Santa Cruz, 9 meses sem jogar, bota 30 mil pessoas no estádio e perde para o 13 de Campina Grande, com todo respeito. Não tem tamanho para ganhar do Santa Cruz dentro do Arruda, né? Nada contra o 13, mas Santa Cruz é Santa Cruz. Santa Cruz é clube de Série A. Não podia ter perdido daquela forma que perdeu. E a torcida fica triste, né? Eu realmente tento contribuir com o clube da forma que eu posso. Eu sou conselheiro do Santa Cruz Futebol Clube, né? Eu tento ajudar, eu converso de vez em quando com o Bruno Rodrigues, para que a gente possa ver o Santa Cruz de volta a uma Série A, que é o lugar que ele não deveria ter saído, né? A Série D é muito, muito pouco para o Santa Cruz, e a gente não pode ver Santa Cruz lutando para ter calendário, pessoal. Eu sei que você é rubro-negro aí e está concordando comigo. Isso não tem sentido algum, né? Eu acho que é muito pouco para o futebol pernambucano em si, não, né? Só Exatamente. Pelo time, mas para o estado. Óbvio que para a rivalidade, eu como torcedor do esporte, a gente brinca, a gente tira onda. Que é importante para fortalecer a gente. A greia faz salutar no futebol, faz parte. Agora, eu acho que isso, para aquilo que a gente estava falando todos com a nota, né? A gente quando bota um clássico, hoje os maiores clássicos não é nem do Nordeste, de Pernambuco, é do Brasil, Sport Santa. Você quando bota um clássico ali, você para a cidade. A cidade para, as pessoas botam um espetinho, botam cerveja, ou seja, você gira uma economia que isso impacta nas pessoas de baixa renda, né?
E Então, para mim, colaborando com o que você está dizendo, os dois maiores clássicos do futebol nordestino é Sport Santa Cruz, Bahia e Vitória, né? Isso para mim não tem nem discussão. Fortaleza chegou agora. A SAF, na verdade o Fortaleza não é SAF, o Fortaleza é um clube bem administrado que deu certo. O Bahia virou SAF, deu o certo. Fortaleza parece é meio SAF, meio SAF, associação. meio associação, né? É. E deu certo. Mas Santa Cruz tem uma história de muito tempo aí. Pois é isso que pontuou muito bem. Eu acho que e que aí, com todo respeito, não é desmerecendo os times da Paraíba, mas assim, a gente sempre brigou, o futebol de Pernambuco sempre teve alto nível, brigando de fato com os times do eixo. Os times do eixo vinham para cá, a gente lotava estádio e assim, a gente não baixava a régua não, a gente batia de frente, ganhava jogo. Eu já vi em 2005 Santa Cruz bater no Corinthians, campeão brasileiro, né? Foi. 2006, aquele time de Tevez, né? Eu Exato. tava no estádio. Pronto, exatamente. Então, no assim, estádio. hoje a gente vê uma situação... eu vejo que o futebol de Pernambuco ele está num nível muito abaixo. Pontou muito bem também. O Fortaleza chegou agora. Então, assim, a gente vê os times de Fortaleza num patamar acima do nosso. Eu acredito muito isso e demérito total a Federação Pernambucana. Tivemos aí, em 2024, um campeonato que ele teve aí 8 meses ou 10 meses, sei lá, para organizar um campeonato e um campeonato bagunçado. Estádio interdito, o Arruda, depois de 2 jogos, interdito o Arruda, porque como é que você bota 2 jogos para fazer, depois interdita o estádio, o time que foi campeão, no início da competição, eu não posso competir porque eu não tenho condições de competir. Então, assim, eu acho que a gente só vai começar. Óbvio que os clubes têm total responsabilidade disso. Eu conversando com um amigo meu um dia desse, a gente não pode isentar os clubes de suas responsabilidades. Perfeito. A gente não pode isentar o Santa Cruz de estar onde está, a gente não pode isentar o Náutico de estar onde está, a gente não pode. Hoje em dia, porque está na Série A, mas o Sport passou uma fasezinha ali ruim, então a gente não pode isentar as gestões que passaram no Sport. E é aquela famosa história, ditado, vamos dar a César o que é de César. Agora, a gente só vai, na minha opinião, a gente só vai começar a ter uma reviravolta no futebol pernambucano quando a gente trocar o presidente da federação. Porque eu acho que ele não está ali para ajudar o futebol. Ou se ele começar, de fato, a querer atuar para ajudar o futebol. Mas da forma que está, do jeito que está hoje, a gente precisa mudar o comando da Federação de Futebol Pernambucano. Ou ele realmente cair em si, entender e reconhecer que ele tomar outras posições. E tomar outras posições. Dizer assim, gente, é o seguinte, de fato, eu estava gerindo mal, errado, me equivoquei aqui, vamos fazer uma reformulação e vamos em prol do futebol pernambucano. Aí eu acho que aí sim... E você foi perfeito, a gente tem que elogiar quem faz grandes gestões, né? O Sport voltou à Série A porque tem realmente feito uma grande administração que era para ter acontecido com Santa Cruz. Uma coisa que eu admiro no esporte é que o esporte entende o tamanho da sua camisa e nunca deixou o clube cair de uma segunda divisão. Exato. E o Santa Cruz era para ter feito isso, né? Até 2009 nunca tinha disputado terceira divisão e, infelizmente, teve aí esse período conturbado. O que me impressiona é que conseguiu voltar à primeira divisão e depois voltou para a Série D. Então, e chegou na fase de ficar sem calendário. É uma coisa inadmissível, né? Eu espero que agora a gente tome aí o caminho do acesso consecutivo, vai para C, depois vai para B, depois vai para A e tentar se estabelecer na primeira divisão, que é o objetivo do Santa Cruz. E eu torço pro Pernambuco, eu sou muito bairrista, sabe? O Sport jogou com o Corinthians em 2008, eu parecia um rubro-negro torcendo. Então, não tem isso, não. Eu não sou... A rivalidade é importante, é legal, claro. Mas eu torço pelos times de Pernambuco em geral. Perfeito. Sou tricolor, lógico, né? Se jogar Santa Cruz e Sport, eu vou descer pelo Santa Cruz. É verdade. Isso. Mas falou aí, ele deu um spoilerzinho aí de que ele jogou tênis. Joguei Isso tênis. É um hobby ou podemos dizer que é um atleta de tênis? Rapaz, veja, eu já joguei brasileiro juvenil jogando tênis. Eu cheguei a ser ranqueado no Brasil, 14 anos, eu cheguei a ser 50 do ranking. Joguei alguns torneios fora de Pernambuco, mas vi que não era uma coisa que eu queria fazer como profissão e parei de jogar, comecei a jogar como hobby. E aqui tem algumas classes, né? No Brasil, quando não tem profissional a nível amador,
você tem no tênis, quem joga tênis está me ouvindo, sabe? É 5ª classe, 4ª classe, 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe. Eu cheguei a ser campeão de 3ª classe, fui campeão de 2ª classe em duplas, e ainda jogo tênis como hobby. A política não permite a gente treinar sempre, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de jogar tênis, porque é um esporte que educa, né? É um esporte que vem uma marcação de uma bola, né? E você diz, olha, essa bola aqui foi fora. É um esporte que todo pai deveria colocar o seu filho, porque educa as crianças, né? É um esporte que ensina você a ter humildade, a saber perder. É um esporte individual, então só depende de você. O bom do tênis é isso também, que você não pode culpar ninguém. É você ali dentro de quadra e pronto. É um esporte completo, se a gente pensar na nossa saúde. Você trabalha a perna, trabalha os braços, trabalha tronco. Você realmente uma atividade aeróbica muito completa, o tênis. E eu gosto bastante, assim. Sempre que posso eu jogo. Bato uma peladinha de vez em quando também. Gosto de jogar futebol. Toda terça eu tenho uma pelada, mas não consigo jogar mais. Mas sempre que eu arrumo um tempo eu vou lá, dou uma suada. Gosto bastante de jogar futebol. E é isso, assim. Eu acho que o tênis brasileiro, inclusive, vai ver um momento diferente agora. Gustavo Kirten foi o maior tenista do Brasil de todos os tempos, mas, pelo que eu entendo de tênis, João Fonseca, que é o atual promessa do tênis brasileiro, ele está com 18 anos e já é 113 do mundo. Está jogando qualifying aí para entrar num grande slam, que é o Australian Open. Ele já vai entrar num grande slam, que são os maiores torneios de tênis, né? Australian Open, US Open, Wimbledon, Roland Garros. Então ele com 18 anos vai conseguir entrar nesse torneio e já vai ficar entre os 100 tenistas do mundo. Então eu acho que esse garoto, com 18 anos, esse garoto ele pode, inclusive, superar Gustavo Kirten, que foi tricampeão de Roland Garros. Assim. Os analistas de tênis dizem que ele pode... Tem tudo para isso. Tem tudo para ser o maior tenista do Brasil de todos os tempos. E se não chegar a ser o que Gustavo Kirten foi, ele pelo menos entre os 10 do mundo, ele deve ficar, né? Eu também torço muito para o tênis brasileiro e acho que ele vai orgulhar muito aí as tardes de domingo aí dos brasileiros, né? A gente já teve Ayrton Senna nos domingos e eu acho que ele vai fazer com que a gente pare para assistir final de Roland Garros, final de Wimbledon, porque ele tem muito futuro no tênis aí. É um esporte que quem não pratica vale a pena praticar, porque é bem completo, assim, é um esporte muito bom. João Bernardo, que é nosso parceiro aqui, ele faz tênis, né? Pratica tênis. Quem pratica se vicia, pode perguntar a ele aí. Se eu tivesse tempo, eu jogava mais, entendeu? Às vezes eu jogo 5h30 da manhã para estar de 7h30 a 8 na Assembleia só para poder jogar, sabe? Só para ter o prazer de fazer exercício, de ir lá, de jogar. E futebol eu gosto muito também de jogar. Gosto muito. Joga de que posição, deputado? Rapaz, eu jogo de atacante. Atacante, mete gol? Eu faço uns golzinhos. Qualquer dia eu faço um teste no Santa Cruz para ver se melhora a situação do Santa Cruz. Rapaz, agora vai a Grécia. Se continuar do jeito rapaz, que até surfar eu tô aprendendo. É nada. É sério. Tem um amigo meu que foi surfista profissional. Aí ele disse, vai para Maracaípe lá que eu quero te dar uma aula de surf. Rapaz, eu vou conseguir surfar nada. E fiquei em pé na prancha de primeira. Aí comecei a surfar. Sempre que eu tenho tempo de ir para uma praia, logicamente... Dá uma praticada, né? Dou uma praticada, assim. Um esporte muito legal. Eu costumo praticar tudo que é esporte, assim. Eu gosto bastante. Tudo que eu tenho vamos dizer assim... Intimidade, né? Alguma intimidade, né? Mas é muito bom. E o trabalho legislativo também é para a gente fazer com que as pessoas construam o seu futuro através do esporte, entendeu? Eu acredito muito nisso. Rivaldo saiu aqui do Santa Cruz, foi o melhor jogador do mundo, jogou no Barcelona. E a gente Teve quer que sair isso, do né? Santa Cruz, tá vendo? Pra ser o vendo? melhor. Mas pelo menos foi o único clube de Pernambuco que teve bola de ouro, né? Verdade, o esporte já teve um jogador bola de ouro? Nunca teve, não. Teve não. Teve, não. Mas também teve de seleção, né? Leomar, né? De seleção... Já teve. Vou abrir aqui uma lista, né? De seleção. É melhor não entrar nessa discussão, não. É verdade. Leonardo, Leomar, Juninho Pernambucano, enfim. Juninho. Diego Souza. Né? Diego Souza, Diego Souza.
Já é shows, né? Mas aí, voltando essa questão aí da comissão de esportes, eu lembro que o senhor falou aí de alguns programas e alguns programas que não, hoje em dia não existe mais. A exemplo dele, o Todos com a Nota. Sabe como é que está aí a relação com o governo do estado? O governo pensa em voltar? Há pelo menos uma possível discussão para ver, né? se exatamente uma esperança para ver se volta, ou é algo que hoje o torcedor pode olhar e pode dizer assim, rapaz, esperança, perspectiva zero de que possa um dia voltar. Pelo menos agora com o governo da Raquel Lira. Eu defendi a volta do Todos com a Nota, inclusive para a governadora Raquel Lira. Vou trabalhar para fazer uma audiência pública para trazer esse debate, chamar a imprensa esportiva, chamar a Federação Pernambucana de Futebol, chamar a Secretaria Executiva de Esportes de Pernambuco para a gente tentar trazer de volta o Todos com a Nota, para que a gente possa lotar os estádios de Pernambuco, para que a gente possa fortalecer a nossa economia. Então, eu vou trazer de volta esse debate, é um compromisso do nosso mandato. Conta aí com o nível da política, viu? Exatamente. Para participar desse processo. Uma coisa que a gente... Você vai participar da audiência pública também. Participaremos. Vamos lá, eu lhe dou a palavra lá também para você falar um pouco sobre isso. Até porque você falou que acredita no Todos com a Nota. Também vou continuar apresentando muitos projetos de lei. Também tem uma lei sancionada que eu não citei aqui, que garante a igualdade das premiações para homens e mulheres em organizações, campeonatos esportivos que são organizados pelo governo do estado. Então, toda a premiação tem que ser igual para homem e para mulher. Que eu acredito na igualdade, não só de premiações. Eu acho que... Em pleno século XXI, né? Século XXI, a gente tem que garantir a igualdade das mulheres e dos homens em qualquer área da sociedade, Sim. seja na política, seja na medicina, seja na advocacia, porque o lugar da mulher, de fato, é onde ela quiser. Então, eu sempre vou defender também para garantir que a mulher possa construir o seu futuro e o seu papel na sociedade na área que queira atuar. Que possa escolher, né? Exato, na área que queira atuar, né? A garantir todos os seus direitos. Então, assim, eu mesmo não presidindo a Comissão de Esporte, sempre vai ser uma bandeira do nosso mandato apresentar projetos de lei, cobrar que o governo do estado apresente políticas públicas para fortalecer o esporte, trabalhar pela volta de Todos com a Nota, melhorar o Bolsa Atleta, melhorar o Bolsa Técnico. Esses programas existem ainda? Existem ainda. O Passaporte Esportivo, que foi um programa do estado, né, que dava passagens aéreas para os atletas disputarem campeonatos fora de Pernambuco, fora do Brasil, no caso. É isso, eu sempre vou trabalhar muito pelo esporte. Eu acho que são políticas públicas que, de fato, eles não só incentivam, né? As pessoas que não têm condições de estar participando, às vezes eu já vi muito atleta que uma competição, às vezes é no outro município e eles não têm condições de poder participar. Aí muitas vezes tem que estar se submetendo aí para sinal, vender alguma coisa. Aí já vem uma ajuda de um tio, de uma mãe que se faz brigadeiro, vende. Então, assim, eu acho que é um papel fundamental mesmo, essas políticas públicas, e eu acho muito salutar que possa estar ali defendendo o legado para que essas pessoas tenham condições mínimas de poder estar participando e levando o nosso estado, né, a bandeira do nosso estado para outros estados e até para outros países. Então, de antemão já parabenizando por essas atuações da Comissão de Esporte que enquanto esteve à frente, né, e conta também com a gente para essa luta aí do Volta com Todos com a Nota. Eu acho que é um programa também muito, muito interessante e muito importante para a retomada do nosso futebol, né, que está nessa descrença muito grande. Com certeza a gente vai ver aí o esporte pernambucano como um todo crescendo cada vez mais, né? Até porque eu sempre escuto muitas federações de diversos esportes. Eu estou pronto para ouvi-las, para apresentar projetos de lei, para defender o interesse de todas as modalidades, né, digamos assim. E eu sempre fiz um mandato assim, Caio, ouvindo a população, para que a população possa apresentar projetos de lei através do nosso mandato, né? Por exemplo, quando eu disse que ia defender a causa autista, eu recebi representantes da Liga Neural, representantes
de organizações que representam a luta pelos direitos das pessoas autistas e apresentei projetos que foi fruto de muito diálogo com essas pessoas. Estou dando um exemplo aqui, por exemplo, do projeto que cria um método, que garante que o método ABA seja disponibilizado pelo governo do estado para as pessoas com autismo e que seja um direito dessas pessoas, porque é o método mais avançado para tratamento das pessoas com autismo. Melhora o foco, melhora a atenção, melhora a aprendizagem. E é um dos exemplos de um projeto de lei que eu apresentei depois de ouvir a população. Quando eu apresento um projeto de lei para defender os direitos do consumidor, é porque eu ouvi alguma crítica de um consumidor. Quando eu faço uma audiência pública nesse sentido, é porque eu ouvi uma crítica de um consumidor. Por exemplo, essa questão, eu fiz uma audiência pública para discutir a qualidade no sinal da telefonia móvel em Pernambuco, fixo e internet, que realmente a gente tem que melhorar a qualidade do sinal. Eu que estou sempre no interior do estado, quando a gente está entre uma cidade e outra, a gente não consegue se comunicar. E a gente chamou o representante da Claro, da Vivo, da TIM, para que eles possam justificar por que isso está acontecendo. E já foi uma ideia que eu tive de um grupo de consumidores que me procuraram lá na Assembleia Legislativa. E quando eu apresento um projeto de lei para garantir o fortalecimento do esporte, pode ter surgido de uma ideia da população, e é isso, é sempre deixar claro para a população que o meu gabinete, o Gabinete 308, está à disposição de vocês para que a gente possa receber as suas reivindicações, receber as suas ideias, as suas sugestões, para que a gente possa apresentar projetos de lei, indicações, requerimentos, fazer audiências públicas para melhorar a vida de vocês em diversas áreas. Perfeito. E agora, o babo foi bom, entendeu? Mas estamos caminhando agora para os momentos finais. Infelizmente, estamos chegando ao final. Entendeu? É a hora do parto, né? É a dor do parto. E aí, a gente tem duas perguntas que são de praxe aqui no final do nosso episódio. O primeiro é que a gente vai ceder a câmera para o senhor falar qual é o legado que quer deixar na política, naquele momento que, acho que já deu, qual o legado que o senhor gostaria de deixar? Quando parei, me aposentei da política. Quando as pessoas falarem de João Paulo Costa, qual é esse legado que o senhor quer que as pessoas lembrem que o senhor vai deixar na política? O legado de um deputado que sempre trabalhou para defender os interesses do povo pernambucano. Eu sempre defendo que a gente tem que fazer política sempre presente nos municípios, ouvindo a população, para que a gente faça com que o nosso mandato chegue na casa das pessoas e garanta as políticas públicas e os serviços necessários para a população. Eu sonho com um Pernambuco sem desigualdade, eu sonho com um Pernambuco mais seguro, eu sonho com um Pernambuco com a educação de qualidade, que seja referência para o nosso país. Eu sonho com um Pernambuco que a gente tenha hospitais garantindo o atendimento necessário para a população. Eu sonho com um Pernambuco com estradas de qualidade. Eu sonho com um Pernambuco sem preconceito, que as pessoas com deficiência tenham seus direitos adquiridos, o ingresso no mercado de trabalho, um Pernambuco sem desemprego, um Pernambuco realmente que seja um estado de referência para todo o país e que a gente possa, através do nosso mandato, confiado pela população, garantir realmente um estado que possa ser melhor para se viver. É esse o legado que eu quero deixar, porque eu acredito que, unindo trabalho duro e determinação, podemos transformar. Eu acredito que, unindo o trabalho duro e determinação, podemos transformar o nosso estado em um estado de referência para todo o Brasil. Perfeito. E Eita! antes de Rapaz, eu olhei para a câmera.
E aí, antes de você ir pra gente ir pra final. pergunta final mesmo, Sim. queria aqui fazer um desafio. A gente abriu uma caixinha de pergunta. Certo. E aí, topa responder? Topo, na hora. E a aí? gente responde tudo aqui. Vamos lá. É de bronca, Raquel. Vamos lá. Teve um aqui que perguntou: como a Comissão de Direito do Consumidor está garantindo que as regulamentações não sobrecarreguem mais micro e pequenas empresas? Bom, a gente tem realizado audiências públicas e buscado o diálogo com aqueles que vendem os seus produtos, aqueles que geram emprego e renda em Pernambuco. Quando eu assumi a Comissão de Defesa do Consumidor, eu disse que ia ouvir os empresários, ouvir todos os lados. E a gente está sempre ouvindo aqueles que empreendem em Pernambuco para que possa realmente garantir todos os seus direitos, cobrando, de fato, com que eles possam garantir os direitos do consumidor pernambucano. Até porque o consumidor se sentindo mais seguro e ciente dos seus direitos, eles vão comprar mais e vão fortalecer aqueles que geram emprego e renda em Pernambuco, que vão poder se fortalecer através dos seus negócios, vendo os seus negócios darem certo, e a economia de Pernambuco também agradece, porque a gente vai ter aí um estado mais forte economicamente. Então, eu costumo dizer que são alguns pilares. Defender os direitos do consumidor, a gente está fazendo com que eles comprem mais, defendendo os empreendedores, os micro e pequenos empreendedores individuais, a gente também está fazendo com que os seus negócios deem certo. E com tudo isso, a economia de Pernambuco agradece porque vai estar fortalecida. Então, basicamente é isso. Exatamente. Tiveram várias perguntas, só que ao longo da entrevista ele foi Isso. já respondendo. Então a gente Exatamente. já foi Isso. riscando, entendeu? Vamos dando cheque aqui. E a próxima foi: como os consumidores podem contribuir para a melhoria das políticas públicas relacionadas aos seus direitos? Indo ao gabinete 308 com as suas sugestões, para que eu possa apresentar as sugestões e transformar em projetos de lei, para depois transformar em leis em vigor. Todo consumidor que tiver alguma sugestão, alguma ideia, pode me visitar no gabinete. Eu estou pronto para ouvi-los. Todo empresário também que quiser fazer alguma audiência pública, trazer alguma discussão, eu estou à disposição, porque eu quero deixar um legado, não só como o deputado que criou a Comissão de Defesa do Consumidor em Pernambuco. Eu quero deixar um legado como deputado que defendeu os direitos do consumidor, trabalhou pelo fortalecimento da economia de Pernambuco e fortaleceu aqueles que geram emprego no nosso estado, que é muito importante a gente ver os seus negócios dando certo, né? Então, basicamente é isso. Eu estou aqui para ouvir. Eu sempre digo que o mandato de um deputado estadual tem que ser a caixa de ressonância da sociedade pernambucana. Então, todo tema que eu vou abordar, toda categoria que eu vou defender, toda classe, a pessoa com deficiência, a pessoa com alguma enfermidade, eu procuro chamar no meu gabinete e ouvir. Porque a gente sempre tem que apresentar um projeto ouvindo aquele que realmente vivencia isso. Então, estou pronto para ouvi-los e recebê-los no gabinete para que a gente possa apresentar aí várias medidas de 2025. Logicamente, eu já tenho uma série de encaminhamentos, uma série de projetos, mas não impede de a gente apresentar novas medidas aí. E agora, a pergunta tema do nosso podcast, que é para o senhor, ou para você, né? Você, Tudo- novo. Tudo é política ou nem tudo é política? Tudo é política. Tudo depende de uma adesão política. Verdade. A gente está aqui para não falar só de política. A gente falou de futebol. Mas se vocês pararem para pensar, eu digo sempre que tudo é política, porque tudo depende de uma adesão política. O preço do gás, o preço do arroz, o preço do feijão, o aumento do PIB, a diminuição do desemprego, a qualidade na saúde, a pessoa ter acesso a um exame, a uma cirurgia, uma educação de qualidade. Tudo isso depende de uma adesão política. Então, é importante a gente entrar nesse assunto, porque você jovem, você que está nos assistindo, acredite na política.
que a política é o maior instrumento de transformação na vida das pessoas. Não adianta a gente negar a política, porque a política vai fazer parte do nosso dia a dia todos os dias. Verdade. Todos os dias. Eu costumo dizer que é o seguinte, o médico ele salva as nossas vidas, mas o político também salva a vida de muita gente. Eu, quando levo um poço artesiano que eu garanto água para uma pessoa que não tem acesso à água num distrito, eu estou ajudando a salvar uma vida. Eu, quando garanto um investimento num hospital que vai poder atender a população, eu estou salvando vidas. Então, a atividade política é muito importante. Eu, quando estou construindo uma escola numa cidade, eu estou, com o meu recurso investido, garantindo que jovens possam construir o seu futuro através da educação. Então, tudo é política. Nunca negue a política, porque a política faz parte das nossas vidas. Cada um é uma resposta. Exato. A gente sempre faz a pergunta Exato. e sempre tem um tipo de resposta. É isso. Mas, deputado, queria agradecer. Eu sei que a gente entende que é muito corrido. Essa é agenda, é reunião, é planejamento, aí vai com a equipe, Exato. monta, faz um feedback do mandato, como foi em 2025, já monta as estratégias para o mandato para 2024 e para 2025. Então, eu queria agradecer por ter Eu que agradeço. por ter esse tempo aqui com a gente, disponibilizando, falando um pouco do seu mandato, né, do que já fez, das pretensões futuras, né, falando um pouco das conjunturas políticas, da sua vida pessoal, né, do nosso esporte. E é isso, eu queria esse momento para lhe agradecer por estar aqui, agradecer a Raquel, né, por estar aqui com a gente também. E é isso. O senhor falou do Não é futebol não, né, menino? Não, você falou do seu gabinete. Quer deixar redes sociais? É importante, é importante. Primeiro, Caio e Raquel, agradecer pelo espaço. Vocês têm feito um grande trabalho. O formato do podcast aqui me deixou encantado. A gente pode falar das ações do mandato, mas também falou de outros assuntos. E vocês realmente têm levado informação com muita credibilidade, com muita transparência aos pernambucanos. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou sempre à disposição para participar desse podcast. Eu vou estar sempre aqui, tá? Sempre que for convidado. Raquel, muito simpática. Você me deixou muito à vontade também para traçar aqui diversos assuntos, diversos temas. E agradecer a todos que nos assistiram. Eu vou fazer sempre política dessa forma, visitando as cidades, sempre presente nos municípios. É importante dizer que a gente não está... o recesso na política é a oportunidade que a gente tem para visitar os municípios de Pernambuco. A gente volta às atividades legislativas, o plenário, a partir de fevereiro, mas eu estou aproveitando esse mês de janeiro para visitar os municípios, para receber os prefeitos, receber as lideranças, os vereadores, receber a população já para planejar o ano de 2025 e a gente continuar trabalhando pelos pernambucanos. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu estou sempre à disposição. E a gente também, né? Exato. Obrigado. As redes sociais? As redes sociais, João Paulo Costa C, é o meu Instagram. Meu Facebook é João Paulo Costa. E segue lá na rede social, porque vocês vão poder acompanhar o nosso mandato, a nossa atividade legislativa diária, os nossos discursos na tribuna da Assembleia Legislativa, defendendo os interesses do povo pernambucano e acompanhar o nosso dia a dia em geral. Então, importante seguir lá, João Paulo Costa C, o Instagram. E falando em rede social, a da gente tem o QR Code, Lucas disse que está do lado aqui. E o QR Code leva para o Instagram, Isso. o canal no YouTube, que é onde vocês vão ver, e também o Spotify, que está disponível lá, você viajando, dirigindo, entre uma agenda e outra, você está lá acompanhando. Então, Exatamente. é isso. É isso. Fechou? Sigam a gente, sigam o deputado João Paulo Costa. E você vai poder acompanhar no nosso Spotify, no nosso YouTube, não somente esse episódio com o deputado João Paulo, mas também aquele que você não pôde assistir, que você perdeu, que você não pôde escutar. Você vai poder escutar ou assistir os que já tivemos, né, com os outros convidados. Esse é o primeiro de 2025, mas 2024 teve muito trabalho também. Teremos não somente o nosso tradicional podcast, mas também teremos outras novidades. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, porque vamos soltar as novidades e que vão estar acontecendo por lá. Então, não perde.
Manda para um amigo, para o pai, para a mãe, para o tio, para o filho, para a vizinha, para o cachorro, para quem quiser. Eu Curte, sendo você, já ativava o sininho, porque é novidade demais, viu? O ano Exato. tá só começando. curte e comenta bastante nossas publicações e vamos embora. É isso, 2025 tá só começando. Tamo junto. E é isso. Obrigada, deputado. Obrigado, Raquel. Feliz ano novo, 2025, de muito trabalho, que a gente vai estar de olho. A gente tá de olho. A gente traz pra conversar, mas também ficar Obrigado. de olho, viu? Obrigado. Para todos nós, um 2025 de muita saúde, paz, realizações, né? Que seja um ano próspero para todos nós. Amém. Obrigado. É isso. E é isso. Valeu! Valeu, pessoal.